Bom dia a todos os ouvintes da Web Rádio Estação da Luz, bom dia a todos aqueles que acompanham o programa Filosofia, Ciência e Moral, que acompanham pelo Facebook, que acompanham por outras mídias sociais. Nós queríamos, nesse momento, dizer que nós vamos iniciar o nosso programa Filosofia, Ciência e Moral, e que o programa de hoje é um programa muito interessante, muito especial, importantíssimo para todos aqueles que, através da doutrina espírita, tentam entender as coisas da vida. Hoje nós vamos falar sobre o Código Penal da Vida Futura. O Código Penal da Vida Futura, que é um código penal organizado pelo o nosso querido Allan Kardec, através das inspirações do alto, e que esse tema se encontra descrito lá no livro O Céu e o Inferno, que é um dos livros da codificação kardeciana. Na sua primeira parte, no capítulo 7, né, nós encontramos lá o Código Penal da Vida Futura. E depois, ao longo do programa, nós vamos explicando o porquê de ter escolhido esse tema, nesse momento especificamente, porque nós vamos começar a trabalhar essa questão da vida depois da morte, né? O que acontece depois da morte, isso é muito importante para todos nós. E hoje, no programa Filosofia, Ciência e Moral, nós estamos, além de mim, Alexandre Santos, a nossa querida amiga e irmã Cristina Albuquerque, o nosso irmão Leopoldo, que vão estar com a gente fazendo as primeiras análises desse Código Penal da Vida Futura. Bem-vinda, minha irmã Cristina, bom dia. Bom dia, Alexandre, bom dia, Léo, bom dia a todos que nos assistem através deste canal. Meu amigo Léo, bom dia. Bom dia, Alexandre, bom dia a todos da bancada dessa rádio, com muita paz, muita luz. Estamos aqui nesta manhã, mais uma vez, para discutir este assunto, né? E fiquem conosco, que eu tenho certeza que vai ser um programa bastante interessante. Muito bem, meu amigo Léo, minha amiga Cristina. Nós vamos então iniciar o programa. Eu vou fazer aqui uma leitura preparatória, tirada do livro Fonte Viva, né, da psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a sua lição de número 33, Erguer e Ajudar. E ele, dando-lhe a mão, a levantou. Está em Atos, capítulo 9, versículo 41. Muito significativa a lição dos Atos, quando Pedro restaura a irmã Dorcas para a vida. Não se contenta o apóstolo em pronunciar palavras lindas aos seus ouvidos, renovando-lhe as forças gerais. Dá-lhe as mãos para que se levante. O ensinamento é dos mais simbólicos. Observamos muitos companheiros a se reerguerem para o conhecimento, para a alegria e para a virtude, banhados pela divina claridade do Mestre, e que podem levantar milhares de criaturas para a esfera superior. Para isso, porém, não bastará a predicação pura e simples. O sermão é realmente um apelo sublime, do qual não prescindiu o próprio Cristo. Mas não podemos esquecer que o celeste amigo se doutrinou no monte, igualmente no monte multiplicou os pães para o povo esfaimado, restabelecendo-lhe o ânimo. Nós, os que nos achávamos mortos na ignorância, e que hoje, por acréscimo da misericórdia infinita, já podemos desfrutar algumas bênçãos de luz, precisamos estender o serviço de socorro aos demais. Não nos desencubiremos, porém, da tarefa salvacionista, simplesmente pronunciando alguns discursos admiráveis. É imprescindível usar nossas mãos nas obras do bem. Esforço dos braços significa atividade pessoal. Sem o empenho de nossas energias na construção do reino espiritual com o Cristo,
na terra, debalde, alinharemos observações excelentes em torno das preciosidades da Boa Nova ou das necessidades da redenção humana. Encontrando o nosso irmão caído na estrada, façamos o possível por despertá-lo com os recursos do verbo transformador. Mas não olvidemos que para trazê-lo de novo à vida construtiva, será indispensável, segundo a inesquecível lição de Pedro, estender-lhes fraternalmente as nossas mãos. E com essa leitura preparatória, nós vamos pedir ao nosso irmão Leopoldo José, o nosso famoso Léo José, né? Que não é o Louro José, mas é o Léo José, para fazer a nossa prece de abertura aqui no nosso programa, pedindo ao alto a autorização para nós iniciarmos o nosso trabalho na manhã de hoje. Meu amigo Léo, é com você. Ok, meus irmãos, mais uma vez, bom dia a todos. Possamos agora acalmar os nossos corações, elevar nossas mentes ao nosso mestre, modelo e guia desta humanidade, através deste programa de rádio nesta manhã tão radiosa. Que essas ondas do rádio possa atingir o maior número de irmãos encarnados e desencarnados, pedindo auxílio aos nossos mentores, aos nossos guias e à nossa Mãe Maria de Nazaré, e estenda sobre todos nós o seu manto de amor, de paz e de luz. Que assim seja. Que assim seja, meu amigo Leopoldo. Obrigado aí pela prece que nos foi ofertada na manhã de hoje. Iniciamos então o nosso programa na Web Rádio Estação da Luz, a rádio que emana luz, que emana paz, diretamente de Natal para todo o planeta Terra, através das ondas da rádio, através das redes sociais, do Facebook. Sejam bem-vindos todos aqueles que nos acompanham, que acompanham o nosso programa, que estão nos ouvindo agora pela rádio. Um bom dia para todos vocês e vamos iniciar então o nosso programa de hoje. E como já foi anunciado, meu amigo Léo, minha amiga Cristina, nós vamos falar hoje sobre o Código Penal da Vida Futura. Queria dizer para os caros ouvintes que esse tema é um tema importantíssimo. Lembrar a todos vocês que nós estamos em um mês onde tematicamente se sugere trabalhar um tema muito importante entre nós, que é o suicídio. A doutrina espírita, ela traz muito conhecimento acerca da vida depois da morte. A doutrina espírita nos ensina que existe um código divino, existe uma lei divina. E essa lei divina, ela é estudada por todos nós que fazemos parte da doutrina espírita. E estudando essa lei de Deus, nós descobrimos a grande misericórdia que existe por parte do nosso Pai Eterno. Ele reconhece as nossas fraquezas. Ele reconhece que o espírito humano está evoluindo. E neste processo, meus amigos, Leopoldo, minha amiga Cristina, nesse processo de evolução, nós estamos aprendendo a lidar com a vida, aprendendo a lidar com as coisas importantes do espírito. E o nosso espírito, que há pouco tempo atrás, nasceu simples e ignorante, pouco tempo que a gente diz para a vida dos espíritos, mas que nós temos espíritos milenares, nós temos espíritos que já viveram muitas existências, muitas experiências, e nós temos ainda muitas experiências a viver, meu amigo Léo, muitas experiências a viver, minha amiga Cristina. Portanto, aquelas coisas que acontecem na vida das pessoas e que são graves, como, por exemplo, o ato de atentar contra a própria vida, são aprendizados também para o espírito que precisam ser muito bem colocados por todas as religiões.
Porque o que nós precisamos passar para as pessoas é a ideia de que a vida, ela continua mesmo diante de qualquer atitude que nós tomamos erradas diante dela. A vida vai continuar e Deus vai continuar nos dando a oportunidade, não é mesmo, meu amigo Léo? A oportunidade de recomeçar, de reestruturar a vida, de reencontrar caminhos para recomeçar a andar, né, dentro de um planejamento divino que todos nós temos rumo à perfeição. Então, meu amigo Léo, é com esse espírito, né, de abraçar a campanha do Setembro Amarelo, né, que nós vamos, nesse programa, começar a falar do Código Penal da Vida Futura. Nós vamos tentar entender, né, com base em todas as observações que o nosso querido codificador da doutrina espírita, o Allan Kardec, fez diante de toda aquela pesquisa com as comunicações mediúnicas que ele constantemente tinha com o mundo espiritual, que a sua equipe tinha com o mundo espiritual, as informações que os próprios espíritos lhe traziam da sua condição no mundo espiritual, o que é que aconteceu depois da sua desencarnação, né? Mesmo diante de situações muito graves que as pessoas sofreram, como é que a vida continuava no mundo espiritual? Em que condição estavam os espíritos? E o que era oferecido para eles poderem se reerguer? E com base em todas essas observações, o nosso codificador, Allan Kardec, diligentemente, ele organizou em um código penal diferente daqueles códigos penais que nós somos que nós encontramos no nosso dia a dia, né, nas sociedades. Não é esse Código Penal dos homens que nós vamos tratar aqui, mas é o Código Penal dos espíritos, da vida futura, né? Como funciona essa justiça divina? E é sobre justiça divina que nós vamos falar agora, meu amigo Léo. Diga lá, meu irmão, suas primeiras impressões sobre o Código Penal da Vida Futura. Bom dia mais uma vez a todos. Então, por tudo que você falou, Alexandre, e esse código realmente é muito importante que nós tenhamos o conhecimento. Através desse código, é um balizamento, e hoje nós teremos saber o que podemos nos melhorar para não ser pego de surpresa. Lá, quando ao desencarnar, nós não vamos, muitos de nós desavisadamente, porque aqui não nos preparamos, vamos chegar lá e vamos ficar atordidos, né? Como isso aconteceu, por que disso? Mas o código explica. O que plantastes, irás colher. Não pode ser diferente, né? Como o irmão Alexandre falou, é um código divino, segue as suas regras imutáveis. Deus tem as suas leis e elas terão que ser cumpridas. Então, tudo que nós fizermos, né, tanto de bom como não, teremos lá na frente, em outras vidas, a chance de nos melhorarmos. Se assim fizermos, se assim já entendemos nestas encarnações e fizemos o bem, continuaremos a avançar sempre em direção do bem. Se aqui cometemos erros, teremos também a nova chance, porque Deus sempre nos dá, sempre nos deixa a porta sempre aberta, para que a gente possa nos corrigirmos, né? Sempre isso. O modo em que Deus atua nas nossas vidas é essa. Nunca deixará a porta fechada, porque Ele é Pai. Se Ele é Pai, Ele espera que os filhos criados simples e ignorantes tenhamos um final feliz, que é um final de luz, de progresso, sempre para a caminhada espiritual maior, para assim sermos cooperadores dele, como o Cristo é.
Então, esse é o código que nós temos que atentarmos muito bem. Esse livro, O Céu e o Inferno, ele tem essa chamativa, e não é por acaso, é para despertarmos em nós a curiosidade de ler e, acima de tudo, praticarmos para que não possamos sair do rumo, né, em que fomos criados, que é rumo à Isso, meu felicidade. amigo. Muito bem, meu amigo Léo. Cristina, o Código Penal da Vida Futura, minha querida. O que nós temos a falar sobre eles inicialmente? Bom dia a todos. São orientações muito importantes para a nossa vida. Não é um sistema, leis, códigos novos, e não é uma orientação nova, não vem substituir nenhuma outra orientação. Sempre existiu, sempre foi assim. Nós aqui recebemos a orientação de forma equivocada, não da forma mais correta. E quanto sofrimento nós vemos no dia a dia de pessoas que perdem os seus entes queridos, ou de repente tem que se separar do corpo e fica naquele sofrimento tamanho. E esse código vem nos esclarecer, nos mostrar que não existe um fim, tudo tem uma continuidade. E quem aqui imaginou que as almas poderiam se encontrar depois da morte, que poderia haver essa conciliação e que poderia ter essa retomada de vida? Então, esse código ele vem nos explicar, nos mostrar os pontos relativos a isso, que não está perdido. Você não tem uma única experiência e, de repente, vai para o inferno pagar eternamente por isso. São muitas as oportunidades e também qualquer mal que você venha a fazer, você terá que retomar para corrigir isso. Mas também todo bem que você fizer, por menor que seja, será recebido e será um ponto positivo na sua evolução espiritual. Então, nós vamos ver isso no decorrer do dia de hoje, nas falas que a gente vai fazer adiante. Vamos fazer isso, inclusive agora, minha amiga Cristina. Então, agora, nesse momento, para os nossos ouvintes da Web Rádio Estação da Luz, para os nossos, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, nós vamos começar o estudo do Código Penal da Vida Futura, retirado do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, primeira parte, no seu capítulo 7. E aí vamos entrar logo nesse Código Penal da Vida Futura, para entender de que forma ele foi estruturado. Então vamos logo ver o primeiro ponto, o primeiro princípio, o primeiro artigo, vamos dizer assim, desse Código Penal da Vida Futura. Ele diz o seguinte: a alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado, feliz ou desgraçado, é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Então, meus irmãos e irmãs, a gente consegue observar, a partir do primeiro princípio trazido por Allan Kardec no Código Penal da Vida Futura, que, na verdade, todo o sistema de justiça divina que nós vamos encontrar no mundo espiritual, e que, como disse muito bem a nossa irmã Cristina, não é de hoje, já existe desde que Deus organizou os planetas, os mundos, as vidas em sociedade dos espíritos nas reencarnações, desde que Deus organizou a vida nos mundos, né, permitindo que os espíritos pudessem, a partir dessas diversas vidas, né, dessas diversas reencarnações, ir se aperfeiçoando, né, e ir progredindo, ele cria, né, dentro da sua lei, um sistema, né, de justiça. E esse sistema de justiça divina é um sistema que leva em conta os nossos próprios atos. Então, o que nós vamos encontrar no mundo espiritual é o que diz
o Código Penal da vida futura. Não é nada mais, nada menos do que aquilo que a gente construiu ao longo da nossa existência, ao longo da nossa vida, né? E é preciso a gente lembrar que nós somos, Léo, almas quando estamos encarnados e espíritos quando estamos, né, desprendidos do corpo físico, mas somos personalidades milenares. Nós já tivemos diversas, milhares de experiências reencarnatórias anteriores. Então, o que nós somos hoje, o que nós fazemos na nossa reencarnação de hoje, na verdade, vamos dizer assim, o resumo de tudo que foi vivido em todas as reencarnações anteriores. Nós somos hoje a somatória do que nós fomos em reencarnações anteriores. Então, a partir dessa vivência de hoje, eu tenho a oportunidade, na liberdade que Deus me dá, Cristina, Léo, de fazer o bem ou de fazer o mal. Então, ao longo da minha encarnação, eu posso realizar atos, e lembrem da leitura preparatória desse programa de hoje, né? A leitura preparatória do programa de hoje, que nos falava da ação, né? Quando Pedro estendeu a mão para Dorcas e levantou ela e disse, levanta, ajudou a levantar. Nós temos a oportunidade de realizar ações durante a vida que ajudam as pessoas. E como disse Cristina, todas essas ações que nós fizemos na vida, que ajudaram alguém, são levadas em conta quando a gente vai para o mundo espiritual. Então, a nossa vida não se resume ao último ato que nós realizamos na vida. Não se resume a isso. A nossa vida se resume a muitas outras coisas anteriores que a gente construiu, que a gente fez. Que podem ser coisas boas, como podem ser coisas ruins. Então, tudo isso vai ser levado em conta por Deus na hora da aplicação da sua justiça no mundo espiritual para todos nós. Então, o que é que nós vamos encontrar no mundo espiritual? Nós vamos encontrar, né, as consequências do que a gente fez e do que a gente foi. Não é isso, Léo? Perfeitamente, meu irmão. Perfeitamente. É um espelho, é como você muito bem foi colocado. É o resumo. Se hoje nós temos a condição de estarmos aqui reencarnados, vivendo uma nova existência, né? E já temos em nós, né? Porque nós já sabemos, muitas pessoas se perguntam o que eu fui, o que eu fiz. Simples. Pare, pense e reflita. Começamos a refletir, começamos a ver em nós mesmos as nossas atitudes, né? Os nossos erros, as nossas virtudes e vícios. E aí nós teremos a certeza do que temos que melhorar nessa vida. Nesta reencarnação, nessa nova oportunidade. É um espelhamento exatamente de todas as reencarnações que nós já passamos, porque somos seres milenares. Então, a alma, ela, na vida em que ele sai da vida para a vida, né, apenas deixando o corpo, nós vamos experimentar os gozos e também as decepções, em que nós acertamos aqui e acertamos ali. Mas sempre deixamos claro que a oportunidade, ela renascerá. Não está de nada perdido. Somos seres que estamos reencarnando, somos seres milenares, somos seres em aprendizado. Eu acho interessante que a gente deveria, quando a gente passa por certas construções, aí tem aquelas plaquinhas, né? Desculpe o transtorno. Estamos trabalhando para melhor. Então, eu acho que a gente deveria andar com essa plaquinha também. Desculpe, estamos também em construção. Somos espíritos em construção. Estamos nos melhorando e assim melhorando a quem está ao nosso redor. Perfeito, meu amigo. Meu amigo Léo, é isso. Então, olha, nós estamos no Setembro Amarelo. Vamos falar um pouquinho de suicídio. Alguém, por amarguras da vida, que não conseguiu enfrentar, por problemas da vida, sei lá, os motivos são vários, que podem levar alguém a cometer um ato extremo desse.
Agora, lembrando que não existe só o suicídio voluntário, existe também aquele involuntário. É preciso que a gente também dialogue e pense sobre ele nesse período também de Setembro Amarelo, tá? Porque, como espíritas que somos, a gente tem que estudar esses temas de forma completa, porque os espíritos nos trazem muito ensinamento sobre isso. Então, vamos pensar, alguém, né, diante de problemas extremos que não conseguiu administrar ou por qualquer outro motivo, veio a atentar contra a própria vida. A gente não pode pensar que a consequência que ele vai encontrar no mundo espiritual está só e somente só resumida a esse único ato que ele cometeu e que levou ele à desencarnação, tá bom? Isso pensar assim é não conhecer a misericórdia de Deus, é não conhecer, né, a justiça divina. Então, a justiça divina, ela nos aponta para o seguinte: tudo bem, você cometeu um ato extremo, tá bom, as consequências disso vão ocorrer, inevitavelmente, no mundo espiritual. Agora, foi só isso que você fez na vida? Não. Você tem uma série de outras histórias que você viveu nessa sua encarnação, em que você pode ter feito bem para muitas pessoas, tá? E lembrando que fazer o bem para muitas pessoas, Léo, Cristina, a gente muitas vezes faz sem nem perceber. Às vezes dando um ouvido para alguém que precisa falar. Às vezes dando um conselho para alguém que precisa ouvir aquele conselho. E a gente simplesmente mudou sem saber a história de uma desgraça, de uma vida desgraçada que estava ali na cabeça da pessoa, algum pensamento ruim, e de repente você, na qualidade de amigo, escutando a angústia, deu um conselho que ajudou ele para o resto da vida. E a gente não sabe disso. Então, ao longo da nossa vida, a gente vai realizando atitudes de amor ao próximo, e todos nós fazemos isso, sem perceber, viu? Atitudes de amor ao próximo que são levadas em conta, não é isso, minha amiga Cristina? Porque ele diz aqui, logo no primeiro artigo do Código Penal da Vida Futura, o seu estado, feliz ou desgraçado, é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Então me diga aí, Cristina, o que é que nós podemos falar sobre isso? Sim, certamente tem toda a relação com isso. E quando você falou que muitas vezes uma palavra, um conselho, uma forma de você chegar, uma pessoa que assim procede, que tem sempre bons conselhos, boas palavras, que está sempre ajudando, que tem uma vida normal, como a gente diz, sem cometer grandes desastres na sua vida que possa trazer consequências. Podemos imaginar, uma pessoa dessa, de repente, não teria nenhum motivo para cometer o suicídio, mas ela pode fazer isso involuntariamente. Ela pode ser essa pessoa que transmite amor, que transmite paz, que dá sempre os bons conselhos, que faz boas ações, que é caridosa, mas ela pode relaxar consigo mesma. Ela pode saber que o café não é bom para você, que o café lhe faz mal, e todos os dias ela continua tomando café. Ela pode saber que um alimento ou com um medicamento não lhe traz um benefício, e todos os dias ela continua tomando aquele medicamento, fazendo aquela situação. Então, mesmo que ela tenha essas boas ações, ela vai provocando dia a dia, dando um passinho a mais para esse suicídio involuntário. E muitas vezes chega a desencarnar por esse motivo, desencarna por esse motivo. Mas aí é como você falou, ela vai ser punida, ou vai haver a reparação. Apenas nesse ponto, é um suicida, foi um suicida. Não. E todas as outras coisas que ela fez durante a vida, todas as boas ações. E muitas vezes ela fez isso e nem tem consciência de que foi um suicídio. Não, eu gostava muito do café. Não, eu tomava o remédio porque eu precisava, me sentia bem. Não tem essa consciência. E aí, quando você passa para o outro lado da vida, que você tem um atendimento, que você descobre
como realmente funcionam as coisas, como realmente acontece, aí vem a grande decepção de ter falhado consigo mesmo. Mas isso tem reparação, não vai ficar eternamente nisso. Vai ter consequências, sim, para todos, de uma forma geral, porque a lei de Deus é para todos. Não passa a mão, mas ele fez isso, não vamos culpá-lo disso. Não, vai ter a culpa, sim, num grau menor, mas haverá isso que será corrigido. Então... Verdade, minha irmã. Verdade, minha irmã Cristina. Pode continuar. Eu estava só concordando com ela. Deixa eu ver se ela conclui. Sim, então, que nessa vida, que a partir dessas orientações que nós temos, que hoje não podemos mais negar, eu não sabia, eu não tinha essa informação. Essa informação está aí para todos, em todos os canais, de todas as formas, basta apenas que a gente busque. Então, diante dessas informações que nós temos, que possamos ajudar a nós mesmos e aos outros. Sempre que a gente vê alguém com certos vícios que lhe é prejudicial, que a gente vá lá, chegue perto, use da caridade, da nossa orientação e do Espírito de Cristo que vive em nós, e oriente, chegue perto, converse, e tente trazer essa pessoa para a luz do Evangelho, para a luz dos ensinamentos, para a luz do código da vida futura, para que a gente tenha menos sofrimento. Muito bem, Cristina. E assim, antes de passar a palavra para o nosso irmão Léo, que vai complementar alguma coisa, eu queria dizer o seguinte, esclarecer aos nossos ouvintes que esse programa dá início ao estudo do Código Penal da Vida Futura. Nós já temos perguntas no ar, vamos responder as perguntas dos nossos ouvintes. Então, nós vamos estudar o Código Penal da Vida Futura inteiro, a partir deste programa, devagarzinho, do jeito que a gente está fazendo, viu? Então, esse é o primeiro artigo, nós vamos para o segundo daqui a pouco. Nós já temos perguntas no ar, nós queríamos que o nosso irmão Tavares jogasse já as perguntas, para a gente já começar. Querido Alexandre, esse Código Penal é sempre para o bem e a evolução. Júnior de Nova Parnamirim. O Júnior, o grande Júnior, que está todo o programa está aqui com a gente, né? O nosso irmão Júnior de Nova Parnamirim. Exatamente, Júnior, esse Código Penal é para a vida inteira. Nós temos que observá-lo, compreendendo as informações que estão ali dentro, trazendo para a nossa vida, transformando as nossas atitudes e as nossas ações, mas é para a vida inteira, porque nós somos espíritos em evolução e a evolução se dá devagarzinho. Agora a gente pode acelerar essa evolução, né, Léo? E diga lá, Léo, você ia complementar aquela fala de Cristina, pode complementar e já pode responder também a pergunta do irmão Júnior de Nova Parnamirim. Ok. Só um complemento. O grande exemplo que nós temos, um dos mais conhecidos, é o de André Luiz, quando ele desencarna e ele se vê naquela região onde ele está, e ele, sem ter cometido o ato, não é? O ato mesmo de atentar contra a sua própria vida, como um tiro, um enforcamento e tudo esses atos que nós conhecemos, os irmãos se aproximavam dele chamando eles de suicidas. E ele não compreendia, mas eu não sou um suicida. Eu não me matei, eu não atirei, eu não voluntariamente eu não fiz isso. Mas, como a irmã Cristina mesmo deixou muito claro aí, involuntariamente, sem que ele se apercebesse, né, ele lançou mão de alguns vícios, né, devido às suas erros que não corrigiu e já vinha de vidas passadas. Né? Seus excessos, né? Excessos. O uso de bebida alcoólica. A doença, né? A sífilis também, que ele foi acometido. Então, devido a essa invigilância, né, ele pausadamente começou a suicidar-se. E ele não viu, ele veio entender quando ele foi retirado do local onde ele estava, né, do umbral, foi para o local de refazimento, e aí sim, ele entendeu o que ele tinha feito. Okay? Aí, Léo, eu queria que a gente fosse agora para o segundo ponto aqui do Código Penal da Vida Futura,
porque ele vai trazer aqui uma informação importante para a gente. O próximo slidezinho, que trata sobre o segundo artigo do Código Penal da Vida Futura, ele diz o seguinte, ó: a completa felicidade prende-se à perfeição, isto é, a purificação completa do espírito. Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e de privação de gozo. Do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimentos. Então, gente, olha só, para a gente observar esse Código Penal da Vida Futura, essa justiça divina, olha o que é que ele diz. Ele diz que, primeiro, nenhum de nós que vamos desencarnar vamos ter felicidade plena, porque nós não somos perfeitos ainda. Nós temos imperfeições, todos nós. Sendo suicidas, não sendo suicidas, voluntários ou involuntários, independente, todos nós temos virtudes, mas nós temos também os nossos defeitos, as nossas imperfeições, os nossos erros. E o que ele diz para a gente é que cada imperfeição nossa, cada erro nosso, é um motivo de sofrimento para o espírito, porque ele não tem a perfeição ainda, que vai fazer ele entender as coisas do espírito, compreendê-las, vivenciá-las, né, de forma perfeita, a chegar próximo da perfeição de Deus. Então, até lá, são muitos caminhos a seguir. Então, até lá, nós ainda seremos imperfeitos e tentando vencer essas imperfeições. Por isso, que o que nós vamos encontrar no mundo espiritual quando a gente desencarnar é, além do fruto do bem que a gente produziu, também o fruto das nossas imperfeições, daquilo que a gente não conseguiu corrigir. Então, é preciso a gente pensar que não é uma punição que vem de Deus para a gente. É o nosso próprio espírito, é a nossa consciência espiritual que compreende a imperfeição, compreende que dessa imperfeição surgiram consequências ruins para si mesmo ou para os outros e começa a sofrer com isso. Então, vamos pensar o seguinte: alguém se suicida, Léo, alguém se suicida, Cristina, o suicídio voluntário, tá? E foi para o mundo espiritual. A vida dele vai ser de sofrimento eterno. Não. O sofrimento mais grave, ele só vai enfrentar enquanto o espírito dele não conseguir ainda superar aquilo que ele fez, porque ele vai compreender que errou. A grande situação do suicida é essa: ele compreende que errou. E enquanto ele compreende que errou, aí somos nós com o nosso problema. Como é que a gente vai encarar isso? Tá? Como é que a gente vai encarar isso? Enquanto a gente estiver encarando isso, né, de forma desequilibrada, a gente vai sofrer as consequências desse desequilíbrio. No momento em que... O sofrimento moral. No momento em que esse irmão, né, passado o sofrimento maior do baque de que ele continua vivo e de que ele fez uma besteira contra a lei de Deus, se nesse momento ele já começar a ter consciência disso, ele já vai ter a condição dada por Deus, que é misericordioso, de começar a ir construindo o caminho de sair para esse lugar onde ele foi parar. Tá? Então, Cristina, Deus é misericórdia. Deus é misericórdia. E a única coisa que Deus espera é que a gente se conscientize das coisas que a gente faz. E no momento dessa consciência, ele começa a nos oferecer os caminhos da renovação. Tá? Então, suicida vai sofrer muito. Gente, vamos parar com isso. Vamos ter caridade com os nossos irmãos que erraram. Tá? Como nós mesmos erramos, muitas vezes na vida. E a partir dessa caridade, vamos pedir para que a alma deles, para que o espírito deles encontre o caminho de se redimir consigo mesmo. Porque ele vai sentir essa necessidade, Léo, ele vai sentir essa necessidade, Cristina, de recomeçar. Ele vai sentir essa necessidade de reconstruir a vida. Ele vai sentir essa necessidade, Léo, como você disse, a gente com aquela plaquinha, né? De colocar a plaquinha: estou em reforma, em reconstrução. E eu quero agora uma nova oportunidade.
E todos nós que não somos filhos de Goiamum, vamos receber de Deus essa nova oportunidade sempre, porque Deus é misericórdia. Não é isso, Cristina? É assim que funciona, minha querida? Isso mesmo, Alexandre. Que nós compreendemos que uma pessoa, para chegar nesse limite extremo de tirar a própria vida, ela está num grau de perturbação muito grande. Ela já não vê, já não consegue enxergar, já não consegue ver saída, ela não consegue ouvir, ela não consegue, ela está totalmente perdida, não tem saída. Então, a única saída que ela vê é exterminar com a sua própria vida, fazer esse ato impensado realmente. Mas Deus, na sua infinita bondade, compreende e sabe mais do que nós o grau de perturbação em que se encontra um ser humano que chega a esse ponto. Então, com a sua imensa misericórdia, ele vai acolher esse filho com imensa bondade. E ali, diante do problema que é grande, que não vai ser menor, porque ele chegou nesse ponto, é igual para todos, a justiça de Deus é igual para todas, mas ele vai ter as oportunidades, sim, de recomeçar a partir do momento que ele toma consciência daquilo que fez. E muitos se revoltam, não aceitam, não acreditam, e vai sofrer um pouquinho até que essa consciência chegue, porque, como mesmo diz o Evangelho, todo joelho se dobrará. E um dia a gente se dobra realmente à verdade, à luz, e reconhece. Então, começa o seu processo de transformação, de corrigenda daquele ato que ceifou a sua vida aqui, quando Deus lhe deu essa oportunidade. Mas que nenhum deixará de ser acolhido, deixará de ser amparado e deixará de ter uma nova oportunidade. E quando eu falo em nova oportunidade, a gente sempre fala nisso, mas essa semana eu estava fazendo o Evangelho e uma pessoa fez um comentário que eu achei muito interessante, que não é uma nova oportunidade que a gente tem, e sim uma continuidade. Porque muitas vezes a gente diz, é uma nova oportunidade. Uma nova oportunidade é como se a gente estivesse num jogo e, de repente, desse o game over, pronto, acabou o jogo, e você reinicia o jogo e começa tudo novamente do zero. Mas, na realidade, não é assim. É uma continuidade. O que você fez antes não será apagado. Então, você tem uma vida nova, renasce novamente, mas você vai continuar de onde você parou. Retomar os pontos falhos, tentar melhorar e seguir. Não é você não parte do zero, é uma continuação daquilo que você já estava fazendo. Então, para todos nós, independente da imperfeição que a gente tenha, nós vamos ter sempre essa oportunidade de refazer, de retomar de onde paramos, de onde estagnamos, de onde não avançamos. E é isso que o grande amor de Deus, a sua infinita bondade, nos favorece na vida. Tudo tem jeito, tudo tem solução, mas depende de nós. Depende de cada um de nós somente. Estou sem som. Liga o microfone, Alexandre. Alexandre, Opa, desculpem. Tá. Desculpem. Cristina, nós já temos aqui, minha irmã, uma outra pergunta de um outro irmão, Assis Correia de Emaús. Esses pensamentos de suicídio que temos em nossas vidas devido à influência de pensamentos lançados na atmosfera por todos nós. Como o Código trabalha esses casos? Vamos falar sobre isso.
Agora, antes de responder a pergunta de Assis Correia, eu já queria que a gente colocasse o próximo slidezinho, que trata sobre o terceiro princípio do Código Penal da Vida Futura. É o anterior esse. Pronto. Ele até vai nos ajudar a responder a pergunta do Assis, tá bom? Ele diz aqui, ó, não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências, como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de um gozo. A soma das penas é assim proporcionada à soma das imperfeições, como a dos gozos proporcionadas à das qualidades. A alma que tem 10 imperfeições, por exemplo, sofre mais do que a que tem 3 ou 4. E quando dessas 10 imperfeições não lhe restar mais que metade ou um quarto, menos sofrerá. Então veja só, como é que Allan Kardec traz para a gente as consequências, né, dos nossos atos. Ele observa a quantidade de imperfeições que nós temos. Então, como no mundo que nós temos hoje, que nós vivemos hoje, um mundo de provas e expiações, meu amigo Assis Correia de Emaús, é um mundo onde nós temos muitos espíritos imperfeitos ainda. A maioria, na verdade, esmagadora dos espíritos são imperfeitos. Esses espíritos, eles estão, obviamente, fazendo toda uma produção mental. A gente pensa, o que é que faz o espírito? O que é um espírito? O que é um espírito, gente? Lá no Livro dos Espíritos, a gente reportando lá as perguntas de Allan Kardec à espiritualidade. O que é o espírito, né? E os espíritos superiores nos respondendo que o espírito é o ser inteligente da criação divina, né? Que a principal atividade do espírito é pensar, é raciocinar, né? Então nós pensamos o tempo inteiro enquanto espíritos. Nós podemos estar caladinhos, ó. Aí, espírito encarnado que somos, estamos caladinhos, Léo. Estamos caladinhos, né, Cristina, Tavares, caladinho aqui. Paradinho, mas a nossa cabeça não está parada. A nossa mente está trabalhando o tempo inteiro. A gente não para de pensar. Por quê? Porque a atividade do espírito é essa, é pensar. Ele está 24 horas pensando. Mesmo quando a gente está dormindo, o nosso espírito continua pensando. Tá? Então, esses pensamentos que a gente emite, meu amigo Assis, eles são plasmados na atmosfera, não tenha dúvida, são plasmados no ar, né? E a gente vai criando construções mentais. Essas construções mentais podem criar ambientes ruins, funestos para a vida espiritual, como pode criar ambientes boníssimos. Quando a gente entra numa casa espírita, geralmente a gente sente o quê? Quando entra numa igreja, quando entra num templo qualquer, sente o quê? Sente paz, sente tranquilidade. Por quê? Porque naquele momento, naquele lugar, as pessoas estão pensando, tentando pensar o bem, né? E isso vai plasmar o bem. Se a gente vai para um ambiente de uma Cracolândia, por exemplo, onde tem várias pessoas se drogando e onde a vida delas está vivendo em função disso, de usar o crack, aquele ambiente ali vai trazer uma atmosfera que você vai sentir logo quando você chega lá. Principalmente se você for médio, sensitivo, né? Você vai chegar no lugar desse, você vai sentir as energias pesadas, ruins. Então, Assis Correia de Emaús, você está correto. Se muitas pessoas pensarem em suicídio ao mesmo tempo, essa ideia do suicídio vai ficar no ar. E essa ideia vai ser captada, agora ela só vai ser captada por aqueles que já têm a propensão a isso, que já estão pensando nisso. Então a gente só deixa entrar na nossa casa, Assis Correia, meu amigo Assis Correia de Emaús, a gente só deixa entrar na nossa casa quem a gente quer, tá? É por isso que esse assunto é muito importante a gente tratar aqui. Se ideias suicidas surgem na sua cabeça, se estão surgindo as ideias suicidas na sua cabeça, primeiro, comece a pensar o que é que você está fazendo que está permitindo de forma negligente que essas ideias cheguem. Porque o ser humano não é para pensar em suicídio. O ser humano é para pensar em viver. A vida é uma dádiva de Deus importantíssima. Ele deu a vida para que a gente evoluísse a partir dela. É preciso que a gente desperte nas pessoas o amor por viver. O amor pela reencarnação que ela está ostentando naquele momento. Isso é um privilégio. Se a gente conseguir trazer essa ideia para as pessoas de que a vida é um privilégio nosso,
e que ela é usada a nosso favor, para o nosso bem, para a nossa evolução, a gente vai começando a minar essas ideias. E aí, Júnior, vamos começar a pensar junto que suicídio não vale de nada, que a vida sempre continua e que o suicídio vai nos trazer consequências ruins. Vamos pensar isso coletivamente. Nesse mês de setembro que a gente é chamado a pensar sobre o assunto, vamos orar por todos os suicidas e todos aqueles que estão tendo o início do suicídio, que é o pensamento, né? Uma ação, ela nunca é de pronto, surgida do ser humano. A ação, ela surge primeiro no pensamento, tá bom? Então vamos trabalhar esse pensamento do suicídio também. Vamos mostrar para as pessoas que a vida vale a pena, que a vida é boa. Então vamos fazer caridade por elas, para elas entenderem que realmente vale a pena a vida. Já temos mais perguntas no ar? Pois não, Léo? Não, Nós temos uma pergunta, Léo. De repente a sua intervenção está dentro dessa pergunta. Vamos colocar a pergunta que você responda aí dentro. Diga aí, meu amigo Tavares. A pergunta que nós temos agora. Espera aí um momentinho, que eu estou mais enrolado do que segue tiroteio. Então vai lá, Léo. Continue, Léo. Não, pode falar, que eu boto enquanto o Léo está falando. Tá, tudo bem. Não, só fazendo um complemento aí do que você estava falando, Alexandre. Nós vamos exatamente no Evangelho, quando Jesus já nos alertava. Orai e vigiai. Nós somos dotados do nosso livre-arbítrio. Então, se existe uma atmosfera, nós temos que fazer o filtro. Nós temos que filtrar isso até chegar a nós. O que é bom para nós e o que não é. Então, Jesus já nos alertava. Orai e vigiai, para que não venha cair nas tentações. E essa é uma delas. Né? Então, quando a gente está... o Evangelho também fala, quando a sua casa está edificada sobre a rocha da fé, né? Quer dizer, você está alicerçado, você está ali blindado de tudo que venha. Então, você capta, mas você pode transformar aquilo ali em uma oração para quem está precisando. Né? Perfeito, Léo. A nossa irmã, a resposta da irmã Cristina também, veja como o nosso Pai é amoroso conosco. Ele jamais fecha as portas. E quando nós já temos a consciência e fizemos esse ato, e mesmo que não há condição no mundo espiritual, Ele nos dá alguém que possa endossar a nossa próxima oportunidade. Veja como o Pai age. Nunca. Perfeito, é isso, meu amigo Léo. É isso. E aí nós temos uma pergunta do nosso querido Amadeu Ferreira, o nosso grande amigo Amadeu, nosso mestre Amadeu, que coloca aqui pra gente o seguinte, ó: bom dia, meus irmãos Alexandre, Leopoldo e minha irmã Cristina. Saudade de você também, meu irmão Amadeu. Imaginemos alguém que, devido às perturbações de que é vítima, acaba perdendo a razão, enlouquece e acaba praticando suicídio. Quais são as penalidades pelo gesto tresloucado? Importante, Amadeu, os detalhes que você deu. Veja que, pela a história hipotética de Amadeu, né, o sujeito é vítima de perturbações. E essas perturbações lhe tiram a razão. Ele enlouqueceu. E acaba praticando suicídio. Então, é preciso, Amadeu, que a gente observe que, na justiça divina, Deus leva em conta os nossos atos e as nossas intenções. Se a gente faz uma coisa enlouquecido, como já está muito bem aí explanado por você, esse enlouquecimento que retira a razão acaba amenizando e muito as consequências de um possível suicídio no mundo espiritual. Por quê? Porque Deus vai levar isso em conta. Não houve uma intenção. O que houve ali foi uma doença, né, mental que acabou impedindo aquele espírito com aquele cérebro doente da forma como estava naquele momento, pensar de maneira correta e agir de maneira correta. Então nós temos uma intervenção aí externa, superior à vontade do sujeito. Isso é levado em conta por Deus, não tenha nem dúvida disso, meu querido Amadeu. Isso é levado em conta. Claro que o grau de sofrimento de um espírito desse vai ser muito menor do que o grau de sofrimento de alguém que deliberadamente resolve retirar a própria vida de caso pensado.
sem nenhuma interferência da loucura. Não sei se respondi corretamente a pergunta do nosso irmão Amadeu, por isso que eu passo a palavra para a Cristina e para Léo, para que eles complementem. Não, exatamente como o irmão colocou muito bem. Se tem os agravantes, tem os atenuantes também, né? Não será levado, quer dizer, será levado em conta exatamente esse ato no momento em que esse espírito não estava na sua perfeição mental, né? E veio a cometer isso. Ele foi cometido de uma loucura, né? Uma obsessão realmente que ele não conseguiu sair, vencer, né? E ele fez isso aí, como eu estava explicando. Se há os agravantes, mas há também os atenuantes. Tudo isso no código divino, né? Deus levará em conta o sofrimento desse irmão, claro, será muito, mas muito menos do que este irmão que de caso pensado, pensou, imaginou, idealizou e realizou. Então, tudo isso será levado em conta, sem dúvida alguma. Cristina? Acho que a irmã Cristina está com alguma dificuldade lá. Opa, pois não. Agora sim. Como diz aqui o terceiro item, né, do código, não há uma única imperfeição da alma que não traga consequências inevitáveis. E não há uma só qualidade que não seja uma fonte de gozo. Então, da forma como você colocou aí, através da questão do seu Amadeu, e o que você respondeu, Deus, na sua infinita bondade, vai compreender com relação a essa situação, que a pessoa está totalmente dominada por um outro espírito, por uma situação que lhe tira totalmente a razão. Então, e ainda não é dos nossos espíritos, não tem imperfeições. Com relação ao nosso amigo lá de Nova Parnamirim, o Júnior, é muito normal, ainda por não sermos perfeitos, diante dessa vida que vivemos, mesmo estando com uma situação equilibrada, casa, trabalho, família, sem doenças, de vez em quando a nossa alma, né, que estamos encarnados, cair um pouco na tristeza e de repente se sentir assim abatido. Mas para isso existe o Evangelho, existem as músicas, existem as boas orientações, para que a gente não deixe que o nosso espírito se eleve por esses caminhos negativos, e sim buscando sempre uma informação nova que nos traga motivação, e não deixe que a informação negativa se instale. Uma vez eu conversando com uma psiquiatra com relação a isso, e ela disse, nunca deixe que a informação ruim se instale em você. Essa porta de entrada é que você deve fechar no início. Se for necessário, você cante, você dance, você pule, você faça. Isso é totalmente diferente, é totalmente negativo aos olhos dos outros. Mas se salva a sua alma, faça isso, mas não deixe que a informação negativa se instale, porque depois de instalada, é mais difícil de se fazer a correção. Então, todos nós passamos por esses momentos de crise, que de repente a gente fica triste, de repente a gente se sente abatido, mas que, nesse momento, eleve os seus olhos para o céu e peça auxílio a Deus e ao seu anjo guardião, que está sempre ao seu lado, pronto para esses momentos. É isso. Muito bem, minha irmã Cristina. Muito obrigado aí por ter feito essa intervenção importantíssima, que deixa uma palavra de esperança para os nossos irmãos que estão passando por essas dificuldades. E eu acho que nesse clima, nós estamos num bom clima para ir começando a encerrar o nosso programa, porque nós vamos passar a palavra para o nosso irmão Tavares, que vai falar sobre a programação da rádio. Depois eu vou agradecer a presença de alguns irmãos que estiveram aí nas redes sociais nos acompanhando. Tavares, por favor, meu irmão.
Maravilha, meu amigo, muito obrigado. E eu quero aí, enquanto eu te preparo, eu quero que você vá agradecendo esses caboclos, né? Pretos velhos, né? E Exus que estão aí, a começar pelo meu amigo quem? Francisco, meu amigo Chiquinho, bom dia a todos, bom dia às Casas de Caridade Chico Xavier. Bom dia, meu amigo Chiquinho. Valeu, meu irmão, pela sua presença, pela sua audiência aqui no Facebook. O Wilson José da Hora, diretamente de Recife, Pernambuco, terra boa. Hilda, nossa Hilda Teonácio dos Santos, nossa querida Hilda, bom dia, minha querida. Cíntia Teles, bom dia. Tem bastante. João Maria Freitas, tem bastante interesse, deve ser, né? Tenho bastante interesse no tema, deve ter sido isso. João Maria Freitas, bom dia a todos, bom dia, meu amigo João. João é nosso companheiro que assiste sempre o programa. Maria do Socorro Albuquerque, nossa querida Socorro Albuquerque, obrigado pela sua audiência, minha querida Maria do Socorro Albuquerque, nosso querido Amadeu Ferreira, que também tem programa na rádio. Obrigado, Amadeu, pela sua audiência, pela sua participação, meu querido. Venha participar do programa junto com a gente. Dos próximos. Bem, meu amigo. A nossa programação vai ter um momento muito especial, quinta-feira, a partir das 14 horas, no programa Eco de Além Túmulo. Nós teremos a presença da nossa irmã Elsa Rossi, que é presidente da Federação Espírita do Reino Unido, né? Ela vai falar justamente sobre os baluartes do espiritismo no Reino Unido. Ela fez esse programa domingo, aí com o nosso irmão Cosme Luiz, que também vai começar a trabalhar aqui na rádio com a gente todo domingo. Ele pediu para não dizer, mas eu estou dizendo, só para você, Alexandre, que ninguém nos escute, certo? Maravilha. Parece que a gente já é amiga há muitos milhões de anos. E ele fez esse programa com ela e realmente ficou fantástico. Eu falei, ela permitiu, ele também vai reproduzir aí quinta-feira a partir das 14 horas. Hoje à noite, se Deus quiser, nós vamos ter, deixa eu ver se eu consigo passar aqui, o nosso irmão aí que está aí na tela, o nosso irmão, muito bem, Edson Barbosa e Fábio Dionísio, né, a partir das 19 horas. Amanhã à noite, aí nós teremos um trio Parada Dura, o Alexandre, o José e o Walter, que vão falar sobre ocorrências ufológicas no Nordeste. Eles fazem parte da ciência da ufologia, né? E vão trabalhar justamente essas questões de discos voadores e objetos voadores não identificados. Na sexta-feira, vai dar com o nosso irmão José Soares uma parada no livro A Caminho da Luz. Foram 20 capítulos que nós estudamos agora, vamos continuar, só que nessa sexta outra. A gente vai entrar agora entre o céu e a terra e vamos lá para o capítulo 20, 22, quando o André Luiz fala nos chamados campos de força, centros de força, os chakras, e a gente vai desenvolver esse programa na sexta-feira. No sábado, nosso irmão Enzo Obama, ele vai falar sobre suicídio e suas consequências espirituais. E fechando a semana, o nosso querido Alexandre, cadeira cativa daqui, lá de São Paulo, vai falar sobre espiritismo e filosofia, meu amigo. Essa aí é a nossa programação para a semana que está se iniciando, está no meio, né, basicamente, da semana. Alexandre, muito obrigado, e eu passo aí para você, para que você possa fazer um encerramento de vida. Beleza, com uma programação dessa só na Web Rádio Estação da Luz mesmo, viu? Programação de primeira qualidade, parabéns meu amigo Tavares, obrigado aí minha amiga Cristina, obrigado meu irmão Leopoldo, minha irmã, muito obrigado pela participação no programa de hoje. Nós estamos encerrando mais uma vez um programa nosso, dizendo para os nossos amigos que nós continuaremos nas próximas quartas-feiras aí, sempre a partir das 8 horas da manhã, continuaremos estudando o Código Penal da Vida Futura durante todo esse mês de Setembro Amarelo. Então nós queríamos pedir à nossa irmã Cristina que faça uma prece de encerramento para a gente encerrar o nosso programa de hoje. Como comentamos durante o programa de hoje, muitas vezes a gente
fecha a boca, mas não está em silêncio. Então, convido a todos que nesse momento silenciem a sua mente e o seu coração e possamos elevar o pensamento a Deus e dizer: ó Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, Paz de infinita luz e bondade, Jesus, Mestre amado e amigo, modelo e guia da humanidade, Nossa Mãe Maria de Nazaré, nossos anjos guardiões, nossos guias e protetores. Agradecemos infinitamente pelo dia de hoje e por todos os dias que ainda vamos estar nessa caminhada terrestre. Agradecemos pela oportunidade de vida, pela saúde, pela família, pelos nossos amigos. Agradecemos infinitamente por tudo e te rogamos a vossa luz sobre a nossa mente e o nosso coração, direcionando os nossos pensamentos para que possamos caminhar no bem e que seja feito sempre segundo a vossa vontade. Que assim seja. De todos e até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.